Conversa de redação, participação dos jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos e da economista Rita Mundim. Você, ouvinte, internauta que nos acompanha na Itatiaia, também pode participar opinando pelo nosso chat no YouTube. Mas vai ao nosso canal, faça a sua inscrição, ative as notificações, dê o seu like, aí você participa do nosso chat, manda a sua opinião sobre os temas que estamos discutindo nesta quinta-feira. Olha só, por maioria, o Supremo Tribunal Federal decide que os veículos de imprensa podem ser responsabilizados por falas de entrevistados, inclusive com remoção de conteúdo por informações que sejam classificadas como mentirosas. As empresas jornalísticas podem ser condenadas a pagar indenização desde que comprovada má-fé ou culpa grave na divulgação da entrevista. Segundo o STF, a decisão vale apenas para situações muito excepcionais. Ainda no Supremo, o plenário virtual da Corte começa a julgar no dia 8 de dezembro a ação contra o aumento de 300% no salário do governador Romeu Zema e do primeiro escalão de governo. O caso foi levado à pauta do STF pelo ministro Cristiano Zanin após um questionamento da lei pela Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado. Ô Marcelo da Fonseca, antes de começar a conversa de redação, você entrou aqui já revoltado com essa decisão do Supremo sobre a punição para os veículos de imprensa. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. É uma decisão lamentável, Eustáquio, porque parece que ela é uma retaliação, uma forma de retaliação do Supremo. E tem vários pontos nessa decisão que estão muito pouco esclarecidos, né? A gente quando faz uma entrevista, né, sempre é necessária muita responsabilidade para ouvir o outro lado, para apurar, nem sempre uma coisa que é falada é verdade, mas quando uma coisa é falada, ela tem que ser apurada, investigada, né? Você não pode censurar o que uma pessoa vai falar. Vamos trabalhar com exemplos concretos, né? Quando a gente recebe algum entrevistado aqui e a gente faz algumas perguntas, debate temas polêmicos, como que a gente vai saber o que aquele entrevistado vai falar ao vivo no microfone da Itatiaia? Quer dizer, a gente pode ser punido por uma fala ao vivo, né, discutindo um tema polêmico. Como que o Supremo vai conseguir provar um indício de falsidade, um indício de má-fé? Todas essas questões são muito subjetivas. E essa decisão do Supremo, eu fico com essa impressão que é uma retaliação, uma forma de intimidar os veículos de comunicação para definir quem você vai ouvir e quem você não vai ouvir. Porque você não tem como prever o que o entrevistado vai falar. O que você tem como fazer é ouvir o outro lado, dar espaço sempre para o outro lado, né? Tentar ouvir o outro lado sempre com a maior rapidez possível, dar o espaço igual e equivalente para o outro lado, buscar apurar o que foi denunciado, né? Buscar provas, buscar vídeos, gravações. Agora, impedir uma fala, igual essa decisão parece que vai nesse sentido, é muito triste, é muito preocupante. Tem algumas decisões do Supremo que realmente a gente não consegue entender. E nesse caso é só lamentar mesmo. Como jornalista, eu fico bem preocupado com algumas guinadas que o Supremo tem dado nos últimos anos. Preocupado também com essa decisão, Eduardo Costa, e também ponderações sobre esse julgamento a respeito do salário do governador Romeu Zema, o aumento do salário. Bom dia. Bom dia. Eu não devia ter mais idade para ficar escandalizado com as coisas, não, mas eu quero morrer escandalizado, indignado, assustado. É cada uma que mais parece cada uma, né, Eustáquio? Quando o Supremo diz que só vai valer em casos assim, muito extremos, me remete àquela informação, ou àquela declaração, ou aquele voto da ministra mineira Carmen Lúcia, quando ela impondo censura à Jovem Pan, disse: só dessa vez, eu sou contra a censura, mas dessa vez eu vou votar pela censura. Que coisa impressionante, né? Só para que o ouvinte da Itatiaia, quem ainda porventura não sabe do que estão falando, lá nos anos 70, 50 anos atrás, um delegado de polícia, que é agente público, que tem fé pública, deu entrevista para o Jornal de Pernambuco dizendo: fulano de tal jogou uma bomba no aeroporto tal em 1966. Foi o delegado que falou. O delegado que falou. Um agente público tem fé pública. Aí disse que não. Então, Marcelo disse, é verdade, toda vez que eu entrevistar alguém, eu vou ter que, antes de colocar no ar, ainda que seja entrevista ao vivo, parar, peraí, vamos ver se isso é verdade. Aí pesquisando. Eu gosto mais cinético. Isso também me remete a algo que aconteceu aqui em Minas, uns 15 anos atrás, um pouco mais talvez. Eu estava na Assembleia Legislativa, cobrindo lá. E o Urani Barbosa fez um discurso. O Urani Barbosa já até falecido, era um deputado polêmico, fez um discurso contundente. Cara, acabou eu cumprindo o meu dever. Falei: deputado, é isso mesmo que o senhor falou? Ele falou: é. A Justiça Mineira é um bolo de M, coberta de glacê, e os desembargadores fulano e fulano vendem sentença. Eu corri com aquilo, todo empolgado para a redação, falei: vamos, né? Liguei para a assessoria de imprensa do tribunal, falou: não vamos nos manifestar. Liguei para a assessoria de imprensa do Ministério Público, não vamos manifestar. Botei no ar. Mais adiante, fiquei sabendo que o chefe do Ministério Público, na época, ficou com raiva de mim.
Acho que eu não devia ter veiculado. E os dois desembargadores entraram na justiça, contra a rádio, contra o deputado e contra mim. Depois de uma certa conversa, fizemos um acordo, eu li uma nota. Para mim não tem problema nenhum no rádio, dizendo, pela presente, informo que não temos nada provado contra o desembargador fulano, conforme a declaração que o deputado fez. Resolvido o assunto. Isso ir parar no Supremo, e o Supremo falar que é para poder punir, mas dependendo da situação. Sabe? Olha, esses senhores estão esgotando a paciência do brasileiro. Eustáquio, só para a gente falar de um caso mais recente, né? O Edu citou um caso mais antigo. Vamos falar de um caso dessa semana, né? 2 ex-assessores do deputado federal André Janones fizeram uma denúncia muito séria, muito grave, né? De que o deputado teria, lá em 2019, oferecido, né? Teria sugerido que eles pagassem, usassem uma parte do salário para pagar uma dívida de campanha dele, uma denúncia grave envolvendo um homem público, né? Ouvimos essas denúncias, ouvimos as gravações que foram feitas sobre essas denúncias e procuramos imediatamente o deputado. Então, desde segunda-feira que eu estou ligando para o deputado. No gabinete dele ninguém atende, mandei mensagem para o assessor prometeu uma entrevista, não aconteceu até agora. Estamos tentando ouvir os dois lados. É uma denúncia séria, os jornalistas não têm como pedir a quebra do sigilo fiscal de um deputado para saber se é 100% provado ou não. Todos os indícios mostram que tem coisa irregular. Agora, será que com essa lei a gente ficaria inibido de até divulgar uma denúncia como essa? É um caso dessa semana, né, que a gente pode servir de exemplo a essa preocupação. E é uma lei do Alexandre de Moraes, né, essa regra foi criada pelo Alexandre de Moraes, que vem em uma sequência de várias decisões complicadas em relação ao jornalismo. Né, no ano passado, durante a campanha, antes da publicação de um documentário, né, durante a campanha, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão proibindo que esse documentário fosse divulgado. É muito complicado. Eu vejo com muita preocupação essas decisões do Supremo. Quem deve ser punido? O jornalista que quer dar a notícia? O veículo que quer publicar? Ou o deputado que é acusado de uma coisa tão grave? Cisma de não falar. E se os assessores estiverem mentindo, né, para que fique bem claro, se for uma coisa montada, manipulou o áudio, esses assessores vão ser desmentidos, né? O deputado vai poder ter o espaço para provar e os assessores devem ser punidos. Agora, o que não dá é para tentar censurar e impedir que o assunto, que as denúncias sejam levadas a público. Pergunta se quando é do interesse dele, ele não se oferece. Não precisa nem se chamar, ele vem correndo. E você, William Travassos, como é que vê a situação como profissional da comunicação? Bom dia, Eustáquio, bom dia, mesa, ao ouvinte da Itatiaia. Eu passei 2 anos na Jovem Pan e acompanhei todo esse processo eleitoral. O Eduardo tocou nesse ponto e eu acho que isso é importante, porque nós vimos de perto essa tensão que o tribunal cria com a imprensa para tentar, de alguma forma, impedir o trabalho do jornalista. No caso, claro, que o Marcelo trouxe agora do Janones, a gente não pode falar. Eu não vou poder, porque ele diz, isso através das entrevistas que ele deu para outros canais, que é um áudio anterior a ele assumir um cargo público. Então, teoricamente, é a palavra dele contra a do assessor. E eu faço o quê, então, como jornalista? Eu não abordo o tema. Eu tenho 30 anos de profissão, gente. Um processo nas costas. E esse processo foi por um cara que tacou fogo no carro dele, aplicando um golpe daquele do seguro. E o advogado disse que eu não levei em consideração o estado emocional daquele pilantra. Ele perdeu essa ação. Nosso trabalho é um trabalho sério. A gente vai atrás da informação. Ninguém é irresponsável aqui. Vem um delegado, aparece e me diz, fulano cometeu esse crime, está no boletim de ocorrência, então eu vou esperar julgar para poder divulgar o caso? É isso? Por exemplo, aquelas delações do Palocci, eu não poderia divulgar. A Polícia Federal desconstruiu aquilo. Sim, mas eu tinha uma delação, então eu não poderia divulgar aquilo. O que eles querem é criar uma tensão e eu fico pensando no que vem depois disso. É um recado para a imprensa dizendo, fiquem quietos, porque nós somos o poder e vocês precisam obedecer às ordens. Eustáquio, só mais um exemplo. A delação do Mauro Cid contra o ex-presidente Bolsonaro. Sim. O Mauro Cid fez várias acusações graves contra o ex-presidente Bolsonaro. Se a gente não tem como ter acesso a todas as provas, a imprensa poderia ter divulgado, né? Ele fez acusações graves que podem tornar o ex-presidente inelegível. Acusações que poderiam levar o ex-presidente para cadeia. A lojinha de chocolate. Divulgar, se essa regra do Supremo já estivesse valendo. Eu vou poder falar da lojinha de chocolate do Flávio, do relógio do Bolsonaro, do triplex do Lula. Eu posso falar ou eu não posso falar? Eu estou sendo irresponsável e posso ser penalizado pelo tribunal ao fazer o meu trabalho?
E num trabalho de investigação, de uma reportagem investigativa, como é que eu faço? Eu não faço isso? Ah, não, é eventualidade, é casual. Então, o tribunal vai decidir naquele momento a minha vida de acordo com a cabeça de um juiz. Ô Rita Mundim, como você vê toda essa questão, essa polêmica, essa decisão do Supremo? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. Isso é um retrocesso quase que inaceitável. Por quê? Qual que é o pano de fundo do século XXI? O pano de fundo do século XXI é a democratização da informação. A informação pode chegar a todos ao mesmo tempo. Então, se você quiser saber alguma coisa, pergunta para o Google que ele te responde. Só que aqui no Brasil estamos vivendo um retrocesso onde a informação está sendo politizada em um país polarizado. Então, isso é seríssimo. E o mais sério são as excepcionalidades. É o que o Eduardo falou, me lembrou a Carmen Lúcia na hora. Não existe democracia relativa. A democracia tem que ser absoluta. O que nós estamos vivendo é uma tentativa de termos uma democracia relativa, de acordo com a cabeça do Supremo. Isso é inaceitável. Então, repito, estamos na era da informação, no século do conhecimento. A coisa mais bacana que aconteceu hoje, nesse século XXI, é que o maior ativo do planeta é o capital intelectual. Ao fazer isso, ao barrar a informação, ao cercear, ao intimidar, estão sim exercendo uma democracia relativa, politizando o que pode ser falado e o que pode ser investigado. Isso é muito triste para o Brasil. Em pleno século XXI, um retrocesso naquilo que tem mais valor hoje, que é transmitir o conhecimento. Então, a mídia tem um papel fantástico nisso, em esclarecer, mas você não pode esclarecer com a espada na cabeça. Então, é lamentável, em pleno século XXI, uma decisão com excepcionalidades e uma decisão que nos remete a uma democracia relativa. Eu ouço, e não é de hoje, principalmente de gente que ama o Bolsonaro, e já disse várias vezes que acho que há, sim, uma vontade da Suprema Corte com o Bolsonaro. Não estou falando que estão julgando errado, não, mas há uma vontade. Quando se trata de Bolsonaro, o tratamento é pesado. E eu tenho escutado de muita gente ligada ao Bolsonaro, e não é de hoje, e cada vez mais de advogados, de delegados, de juízes. Não é à toa que Sérgio Leonardo falou o que falou para o ministro Barroso, presidente do Supremo, na frente de 20 mil pessoas. Estamos vivendo a ditadura da toga.